Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre análise genética do embrião. Meu nome é Maíra Nakano, eu trabalho aqui na Clínica Monteleone e eu vou conversar hoje com o Dr. Pedro sobre esse assunto, que é cada vez mais recorrente no consultório. E vamos aproveitar a experiência dele para perguntar um pouco como que surgiu esse exame e qual que é a o benefício de fazer esse exame. Quando a gente vai falar da biópsia do embrião em estudo genético, é uma ferramenta que a gente já usa há bastante tempo, né? A grande questão é que ela veio se aprimorando ao longo do tempo, tanto pela questão da diminuta quantidade de material para análise, como até das questões técnicas que foram aperfeiçoadas. A grande questão do estudo genético do embrião é o momento da biópsia em si, porque o embrião ele está num processo intenso de multiplicação celular e os erros nessa multiplicação são erros que acontecem na natureza, não só no embrião, como nos indivíduos que estão andando na rua, entre nós mesmos. A gente tem alteração nas nossas células o tempo todo. Eventualmente, surpreender uma alteração dessas no embrião e que impacte no resultado negativo ou no resultado alterado, não necessariamente vai significar que aquele embrião será um embrião anormal. E muitas vezes a gente acaba traduzindo isso num embrião inviável, o que não é sempre realidade. Então, o estudo genético dos embriões ele tem que ser planejado e adequado para situações específicas em cima de estratégias que sejam bem definidas, e não é uma coisa que é para ser feito para todo mundo o tempo todo. Isso não vai trazer benefício, muitas vezes pode até trazer um pouco de dificuldade no tratamento. É isso que eu ia perguntar. Qual que você acha que são os casais que podem se beneficiar desse exame? E como que é a técnica, né? Eu trabalho com 4 indicações muito específicas. A primeira indicação é no histórico familiar. Casais que têm antecedentes familiares de doenças que tenham algum tipo de ligação de herança e que sejam pautáveis de você conseguir fazer o estudo genético, né? Aí não estamos falando da pesquisa de estudos de doenças, de erros de aneuploidia, mas sim de erros genéticos específicos. Tira a questão de doenças raras, né, que são doenças que podem ser pesquisadas no embrião, classificadas, para a gente trabalhar com a transferência de embriões para o útero livres ou, no máximo, portadores de uma eventual alteração cromossômica, genética, melhor dizendo, que não vá trazer nenhum transtorno para a família a seguir. Então, tem uma série de famílias que vivem dramas de questões de doenças genéticas que a gente pode eventualmente selecionar esses embriões no tratamento. Além disso, existem indivíduos que têm alterações completamente normais, que têm alteração no seu cariótipo, que é o exame genético do indivíduo, né? A mulher é 46XX, o homem é 46XY. Existem alterações que podem aumentar a incidência de aneuploidias, alterações cromossômicas. E isso pode aumentar a frequência de não implantação embrionária e também de abortamento. Nessa situação, muitas vezes a gente pode usar essa ferramenta para ajudar na obtenção de gravidez. Uma outra questão significativa é na mulher que tem abortamentos consecutivos. Em geral, essas mulheres são mulheres que têm úteros altamente receptivos, então elas implantam muitos embriões, inclusive embriões que não deveriam ser implantados por alterações cromossômicas, aumentando a incidência de abortamento. Nesse público, o estudo para colocar um embrião do ponto de vista cromossômico normal também passa a ser bastante interessante. E o último grupo é o grupo que tem falhas consecutivas de implantação, que são aqueles tratamentos de casais de bom prognóstico, de mulheres em geral com menos de 38 anos de idade, que tem uma quantidade grande de embriões formados no estágio de blastocisto, que é o momento que o embrião está chegando ao útero para fazer a sua implantação, e insistentemente as transferências embrionárias consecutivas não produzem gravidez. Nesta situação, a ferramenta da análise genética do embrião para seleção pode ser útil, mas cabe salientar que a falha de implantação é um evento raro, não é um evento corriqueiro que a gente vê no tratamento todas as horas. Eu achei interessante isso que você falou da pesquisa de doenças, porque as pessoas acho que têm dúvida de como vem esse laudo, né? E como que é a análise das doenças. Então, eu acho legal a gente explicar que existem
dois tipos, né? Três tipos, na verdade, de análise genética. Uma que é a pesquisa de aneuploidias. Então, no laudo do exame o resultado vem como embrião euploide, que é o embrião geneticamente normal, o embrião aneuploide, ele é anormal, e também pode vir um resultado de um embrião mosaico, que é um embrião que tem células normais e anormais. E aí ele vai discriminar, né, em qual cromossomo tem alteração, se tem um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. E tem um segundo tipo de exame, que é o de análise de doenças monogênicas. E aí a gente vai pesquisar qual é a doença específica daquela família, né? Então, por exemplo, fibrose cística, enfim, alguma doença que aquela família é acometida. Perfeito, é isso mesmo, né? A aneuploidia embrionária é uma alteração cromossômica. O cromossomo é a estrutura completa. O cromossomo é formado por genes, então a soma dos genes vai dar origem ao cromossomo, né? Então você tem 23 pares cromossômicos, entre eles o par sexual, por isso que a carga genética do homem é 46XY, da mulher é 46XX. Na alteração cromossômica, né, é que a gente vai ter as eventualidades de falha de implantação e de abortamento. O nascimento de crianças com alteração cromossômica é muito pouco frequente. A principal cromossomopatia que chega ao nascimento é a síndrome de Down, que representa mais de 90% das crianças que nascem com alteração cromossômica. A grande maioria das alterações cromossômicas que a gente encontra na análise genética dos embriões são alterações que não seriam compatíveis com implantação e com o desenvolvimento de gravidez. Quando a gente fala de ausência de par cromossômico, de monossomia, então a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, tem o cromossomo 21 a mais. A monossomia é quando você tem um cromossomo 21 a menos. Não existe nenhuma monossomia compatível com a vida, com exceção da síndrome de Turner, que é o 45X0, que você não tem um dos cromossomos do par sexual. Essa é a única monossomia, falta de um cromossomo, que chega ao nascimento. Quando a gente vai falar de mosaicismo, nós estamos falando de quando fazemos a biópsia embrionária, nós vamos encontrar mais de um tipo celular naquela biópsia. Então, você vai ter células normais e junto nessa amostra células anormais. Lembrando que a principal origem da alteração cromossômica que leva à não implantação do embrião e o abortamento é na retomada da divisão do óvulo no momento da ovulação. A mulher nasce com os óvulos pré-formados e os óvulos vão completar o seu processo de divisão celular na ovulação. A principal origem dessas alterações é nesse momento, no momento da retomada. Então, quando a gente vai falar quando a gente vai falar de mosaicismo, nós vamos falar de células normais junto com células anormais, ou seja, vieram de um óvulo que acertou o seu processo de divisão celular. Então, é muito complexo a gente falar de alterações cromossômicas estruturais em um indivíduo que tem alterações normais e células anormais ao mesmo tempo. Né? Existem mecanismos de morte celular através de apoptose, etc. Mas, na literatura, a gente é consensual em afirmar que a taxa de mosaicismo que a gente vai ter nessa fase não é superior a 2%. Diferente do que a gente encontra nos estudos, muitos laudos, em média, nos estudos genéticos dos embriões. O que sugere um excesso de informação, potencialmente em função ou de um erro da tecnologia, ou a gente está achando embriões com mosaicismo em excesso, porque tem um monte de célula que está entrando em apoptose, a gente está fazendo diagnósticos excessivos em cima desse momento, o que repercute, eventualmente, na utilização de um embrião com potencial procriativo significativo. A literatura traz um monte de estudos mostrando o nascimento de crianças normais com exames genéticos anormais no estudo embrionário. Isso é uma coisa que é importante deixar claro, porque daqui a pouco a gente vai fazer biópsia para todo mundo e vão estar perdendo uma porção de embrião que poderia estar produzindo gravidez. A outra questão que você coloca, muito pertinente, é a questão do gene, quando a gente vai estudar uma parte do cromossomo que é a doença genética. E aí,
a gente vai ter um real benefício significativo em função de estar evitando o nascimento de crianças que tenham doenças genéticas familiares e que vão trazer um transtorno para a vida desse indivíduo, da família, uma questão social significativa que pode ser evitado através do estudo genético dos embriões. Então, quando você tem uma família afetada por uma doença geneticamente estudável, a gente vai conseguir estudar no embrião para diminuir o potencial de nascimento de um indivíduo que vai carregar essa doença. Muito bom. E entrando um pouco mais a fundo assim, nessa história da análise genética, eu acho que você foi bem específico. Você acha que essa questão do mosaicismo e essa autocorreção embrionária que pode existir justifica uma taxa de gravidez que não foi maior, né, nas pacientes de bom prognóstico até 35 anos? Teve um estudo publicado pelo New England em 2023 que ele mostrou que a taxa de gravidez dessas pacientes não foi maior, né, nas pacientes que fizeram biópsia. Então, pode ser por esses mecanismos? É importante esse ponto, são duas coisas que são diferentes e precisam ser citadas. Primeiro, quando a gente vai falar, não é que o embrião tem uma autocorreção. As células que cromossomicamente são anormais, elas têm uma tendência a não evoluir metabolicamente, porque essas células elas vão ter uma deficiência no seu metabolismo na formação de proteínas. Então, quando a gente fala da apoptose para essas células, é um destino normal delas, né? Em geral, a célula cromossomicamente anormal, ela vai evoluir para a apoptose, ou seja, para a morte celular. E isso é uma coisa do processo biológico de desenvolvimento. Não tem absolutamente nada demais. A gente não pode valorar isso como uma autocorreção. Isso não é uma autocorreção. Isso acontece no nosso corpo o tempo todo. O tempo todo nós vamos ter células anormais que vão não evoluir. Se diferente disso fosse, a gente ia ter câncer toda hora, né? E não é esse o fato, né? A maioria das vezes, essas células param o seu processo de evolução. Qual que era outro ponto mesmo que você abordou? Se os embriões mosaico podem justificar menor taxa de gravidez, né, nessas pacientes. A biópsia embrionária não muda o embrião. O embrião já é o que é. Ela vai dizer se o embrião é normal ou não. Aquele embrião estudado cromossomicamente, que é euploide, ele seria euploide se não fosse estudado cromossomicamente. Não é factível a gente imaginar que o estudo genético vai aumentar a taxa de gravidez. Ele aumenta a taxa de gravidez por transferência porque ele cancela a transferência dos embriões anormais. Mas o embrião normal, ele já é normal. A biópsia não o transformará em normal. Então, qual que é o benefício que a gente vai encontrar na população de bom prognóstico em relação ao estudo genético? Vai engravidar mais rápido? Quanto mais rápido? Quanto mais rápido? Se a transferência letiva de um único embrião proporciona, no bom prognóstico, uma taxa de gravidez média de 40%, a taxa acumulativa vai ser próxima a 60%, talvez até um pouco maior em duas transferências. Quanto mais rápido isso foi, quanto isso significou de velocidade do tratamento. Lembrando que este público, hoje, ele já vai para o congelamento eletivo pelo excesso de resposta à estimulação da ovulação. Então não é que você postergou, você, de toda forma, você ia congelar os embriões, assim como na biópsia embrionária. O que você vai fazer? A transferência consecutiva de dois embriões. O primeiro não engravidou, você vai para o segundo. Engravidou, melhor. O PGTA, ele se supõe diminuir o tempo de tratamento, mas é tão significativo assim, né? No público de mulheres com mais de 38 anos, o benefício, na minha avaliação, seria eventualmente diminuir a taxa de abortamento. É um fato, né? Porque o abortamento é mais incidente e você tem um grande gap de continuação de tratamento em relação a isso. Ainda assim, eu questiono porque a gente não tem tantos embriões assim para avaliar. Eu não sei se esse benefício é tão palpável assim. Inclusive, a literatura traz diversos estudos sugerindo que a taxa de gravidez global nesse público é menor em quem faz seleção de embrião do que quem não faz. Eu acho que é isso, pessoal. A gente teve uma conversa bem profunda sobre esse assunto que geralmente não está disponível, então espero que vocês tenham aproveitado e agradeço aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, Maíra.